Sim. Boa noite, vamos dar início, né, mais uma aula, né, mais uma semana aí de aula, e antes de começar a aula, só passar um recado que o professor Rafael pediu para passar para vocês. O que acontece, especialmente, né, quem está começando agora aí na faculdade, no semestre, nós temos aí uma avaliação multidisciplinar, né, que, de certa maneira, é uma preparação, né, um treinamento que vocês vão fazendo para o ENAD. Né? O ENAD, para quem não sabe, é um programa aí do MEC que avalia a qualidade dos cursos de educação superior. Né? Então, o que acontece? A cada 2 anos, se eu não me engano, os cursos, né, eles são avaliados aí de acordo com essa nota ENAD. Claro que são outros critérios além dessa prova, mas enfim, o ENAD é um indicador importante aí para indicar a qualidade do curso. Né? Então, quando o aluno chega lá no quarto ano, se eu não me engano, terceiro, quarto ano, uma turma em específica, ela é sempre convocada, né, para fazer essa prova. Claro que enfim, ela é opcional, ninguém é obrigado, tem todo esse detalhe que é facultativo e tal, mas enfim, fazer bem feita essa prova vai resultar numa nota melhor para a instituição e automaticamente valoriza o currículo de vocês, a instituição é melhor avaliada, conforme a nota ela pontua mais aí lá no MEC, então algumas linhas de crédito também são disponibilizadas aí até para os próprios alunos. Enfim, né, quanto melhor essa nota do ENAD, melhor, né, para a instituição e para os próprios alunos que têm aí um currículo melhor reconhecido no mercado. Então, a faculdade, ela vai fazendo, né, essa preparação de vocês ao longo do curso. Como é que é essa preparação? Né? Agora, nos primeiros anos, vocês vão tendo essas atividades, né, essa avaliação multidisciplinar. Aí o coordenador deve ter passado para vocês aí o link, como fazer e tudo mais, e fazer essa prova, né, que é facultativa, não tem aí nada obrigado, né, mas o prazo se encerra dia 22, né, ou seja, depois de amanhã. Está sendo online também, e geralmente a instituição aí ela dá uma bonificação em termos de pontos, né, então o professor Rafael, nosso coordenador, ainda não sinalizou, mas tem acontecido, né, historicamente aí, de quem fazer essa prova costuma ganhar um ponto aí no segundo bimestre, né, um ponto extra, ponto de bonificação. Aquilo, né, vocês vão tendo essa avaliação multidisciplinar a cada semestre, as provas, né, para nós professores, a instituição exige que algumas questões sejam pensadas de acordo com o ENAD, né, então, sempre lá na prova eles pedem para estruturar, né, a questão parecido com o ENAD, né, na mesma lógica. E aí, mais para frente no curso, né, lá no terceiro, quarto ano, é provável que vocês tenham aí um treinamento específico, né, enfim, já aconteceu de ter ter uma disciplina extra aí para vocês de ENAD e tudo mais, enfim, eles vão sendo preparados aí para essa avaliação multidisciplinar, né, que tem aí para vocês realizarem, é exatamente nesse contexto. Então, não se preocupem, né, é uma reclamação constante de vocês, é que, mas eu estou no primeiro semestre, no primeiro ano, e eu estou tendo que responder questão de direito tributário. Realmente, vocês não vão saber, né, então, não tem como, mas, enfim, a prova é uma só. Do quinto ano para o primeiro ano, a prova é uma só. Obviamente, né, a nota que vocês vierem a tirar é o que menos importa. O que vocês precisam ter, né, e perceber com essa prova como é a lógica desse ENAD, né? Então, isso aí vocês vão treinando semestre após semestre e vão até chegar, né, na hora de fazer essa prova lá no terceiro, quarto ano. Aqui é quinto ou sexto período, que são os eleitos aí para fazer essa avaliação. Mas, enfim, né, fica só esse recado que a coordenação pediu para passar para vocês.
Outro recado, aquele que vocês já sabem, já conhecem, né, da nossa disciplina, a questão semanal, tá? A questão semanal já está aberta aí para vocês, valendo nota e frequência, né? Está aberto aí até quinta-feira, 23h59, né? No mesmo padrão, do mesmo jeito aí que vocês já estão acostumados a realizar, né? Então, a gente avança, aqueles que não estiveram aí na aula passada, o segundo bimestre é um clone, né? É idêntico aí ao primeiro bimestre. A prova vai valer 60, as atividades vão valer 40, do mesmo jeito, no mesmo padrão, né? E aí, para quem estiver acompanhando o calendário, né, já pode começar aí com a contagem regressiva, né? Contagem regressiva. A gente está no final de outubro, né? E se vocês forem contar ali no calendário, nós temos hoje mais 5 aulas só, até a segunda avaliação bimestral, né? Então vejam que se você aguentou até agora, né, faça um esforcinho adicional aí, aguente mais um mês e meio, aí tudo se resolve, enfim, né, acho que todo mundo está esperando que ano que vem a gente volte para a sala de aula, né, a gente, enfim, acabar aí com esse cenário, mas é aquilo, né, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, e provavelmente, né, vai ter aí alguma manutenção de alguma coisa online, né? Então não se sabe ainda. Imagino que a diretoria esteja avaliando, né, o ano que vem. Esse ano me parece que praticamente impossível aí que a gente volte para a sala de aula. Então, para o ano que vem, né? Vamos pensar para o ano que vem. Mas, obviamente, vocês vão ser informados aí tão logo, né? Tão logo a coisa volte ao normal. Então, enquanto não volta ao normal, a gente continua aí no nosso padrão online. Eu vou apresentar aqui a minha tela para acompanhar nos slides, né? Os slides vocês já sabem, né? Sempre está lá disponível para vocês para baixar no portal do aluno, no AVA. Bom, o que a gente vai falar hoje e o que a gente dá sequência hoje? Na verdade, a gente vem aí nesse caminho estudando as constituições, né? As constituições, a gente já falou da onde elas surgiram, já traçou um histórico. Semana passada a gente falou da classificação, né, dos tipos de constituições. Hoje a gente vai avançar, a gente vai falar, não deixa de ser uma classificação, mas é um jeito diferente, é uma nova visão sobre as funções da Constituição, o texto constitucional em si, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns autores, né, alguns de mais renome, algumas classificações mais importantes, para trazer para vocês como que o texto dentro da Constituição ele é formatado, né? Então a gente vai ver que a Constituição ela vai ter o texto, né, os artigos que estão dentro dela, a gente vai ver que tem artigos que são meros objetivos, outros são comandos, né, são obrigações, outros têm limitações, enfim, outros são mais densos, outros são mais abstratos. É nesse sentido que vai ser a aula de hoje, né, trazendo aí essas visões sobre as funções aí do texto constitucional, né, da Constituição. E começando, né, no primeiro slide, uma divisão que a gente sempre vê aí dentro do texto constitucional, e aí sempre aquela ressalva específica da nossa Constituição, né? Então, muito embora aqui seja, né, Constituição em termo amplo, né, não restringindo no Brasil, mas essa visão, ela é particular para aquelas constituições que são analíticas, aquelas constituições mais complexas. As constituições mais sintéticas, aquelas menores, alguns desses elementos, ela pode se perder, né? Ela pode se perder. Então, a gente faz essa classificação pensando na complexidade e no tamanho, né, da nossa Constituição. E uma divisão que se traz aí dentro dessa visão é uma divisão entre parte orgânica e parte dogmática, né? Então, vejam que na parte orgânica, o nome orgânico é de organização, né? Cristian, Organizar. Oi, desculpa, se pode você falar. estiver compartilhando, o seu slide não está aparecendo. Não está aparecendo? Opa, então, peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu interromper e fazer de novo.
ver aqui. Para mim estava aparecendo, professor. Estava aparecendo? Bom, eu fiz de novo aqui. Acho que agora... Agora deu. Agora deu? Não, beleza. Então, é que acontece, às vezes, também um certo delay de carregar, né? Às vezes a conexão não está muito boa. Então, entre o tempo de eu compartilhar aqui e aparecer, às vezes ele demora um pouquinho. Acontece no dia a dia aí, que eu trabalho também remoto, né? Nessa pandemia, eu estou trabalhando em casa. E acontece muito, né? A pessoa está falando lá, já falando do slide, e só depois de 2, 3 minutos aparece aí para mim. Mas, enfim, vamos lá, né? Essa divisão entre parte orgânica, a organização do Estado, né? Então, uma visão, essa parte orgânica, por exemplo, a divisão dos poderes, né? Então, separa lá o executivo, o legislativo, o judiciário. Outra divisão orgânica, né, que diz respeito à organização do Estado, separa lá entre União, Estados e municípios, né, outra parte, né, parte da Constituição é classificada como orgânica. A questão aí dos auxiliares da Justiça, né, Ministério Público, Defensoria Pública, as forças militares, as polícias, né? Deixa eu só cortar o som de quem está com o microfone aqui, Dani, mas eu vou cortar o som. Imagina, sem problema. Só porque senão fica cortando para o resto do pessoal. Então, o que acontece? Toda essa parte de organizar o Estado, propriamente dito, né? O que é o legislativo, o que é o judiciário, o que é o executivo, o que é a União, o que pode, o que não pode a União, toda essa parte, né? Então, a nossa Constituição, ela tem, né, grande parte da nossa Constituição, ela tem essa parte que a gente classifica como orgânica, né? Como orgânica no sentido de organizar, né? Organizar o Estado brasileiro. Mas, além disso, né, a nossa Constituição também se destaca com a parte de fixar normas, né? Então, essa parte dogmática de dogma, né, de fixar aí uma regra, de impor essa regra, esse dogma. Então, basicamente, né, a nossa Constituição, uma grande parte dela, ela diz respeito a fixar aí direitos das pessoas, direitos fundamentais, né? Então, é aquilo, você tem direito a um julgamento justo, você tem direito a apresentar defesa, você tem direito né, ter um processo, um regular processo, você tem direito esse processo seja por um tempo razoável. Uma outra parte, você tem direito à saúde, você tem direito à educação, você tem direito à livre iniciativa. Mais para o final lá da Constituição, você tem direito à cultura, ao lazer, ao desporto, né? Enfim, né, a nossa Constituição ela tem toda a parte de aposentadorias. Então, vejam, além de organizar o Estado, né, existe toda uma parte dogmática, né, uma parte que vai assegurar direitos e garantias aí para as pessoas. Então, o nosso texto, né, ele é complexo, analítico. De um modo geral, todas as constituições escritas aí, elas condensam, né, esses dois elementos aí, uma parte orgânica e uma parte dogmática, né? Então, é uma visão, né, uma forma de dividir aí o texto dentro da Constituição. Bom, outra visão, né, outra forma de conceber aí sobre a questão aí das determinantes, né, do que a norma constitucional ela determina, né? Então, assim, a gente tem aquela regra geral, que todo mundo sabe, né, as normas constitucionais, elas são superiores. A gente já comentou sobre isso, né, a gente falou lá da pirâmide de Kelsen, que a Constituição está num grau maior, e ao estar num grau maior, né, essa norma constitucional, ela acaba sendo, né, o norte e acaba sendo o limite para os demais órgãos aí legislarem. Então, o que acontece? A Constituição, ela vai dizer, por exemplo, o que a União pode ou não criar de lei. Os estados podem ou não criar de lei, né? Então, a Constituição, além dela obrigar a fazer alguma coisa, ela também coloca limites para onde a pessoa, né, a União, o Estado e o município não pode ir além.
Então, ela tem esses dois lados, né, esses dois lados de tanto obrigar uma conduta, né, obrigar que se faça, que são as determinantes positivas, mas também tem as determinantes negativas, né, que a Constituição coloca, ó, município, Estado, vocês não podem legislar sobre processo penal, sobre direito penal, né? Então, vejam, é uma determinante negativa. Então, veja, a Constituição, ela não serve só para impor obrigações, né? Ela serve também para delimitar poderes, né? Então, um exemplo de determinante negativa é aquilo, município, você não pode, né, criar um código penal municipal, né? Você não tem autorização para isso, você não tem competência de fazer isso em razão aí da regra, né, de separação de entes federativos. Só quem pode fazer isso é a União, né? Então, vejam, uma série de situações a Constituição coloca de forma negativa, olha, o assunto só pode tal pessoa, né? Tal situação só pode tal pessoa, né? Então, uma série de determinantes aí negativas. Do outro lado, né, aquela que acaba sendo um pouco mais fácil de se perceber, são as determinantes positivas, né, aquelas que exigem, né, a criação aí, a definição pelo legislador, né? Então, vamos pegar o exemplo aí da saúde. A Constituição fala que todos têm direito à saúde, e é obrigação do Estado, né? Então, assim, Estado, você que se vire, você que cria isso a lei, você que regule, você que faça isso a norma, porque você tem que prestar a saúde a todo mundo, né? Ah, mas aí aquele município não fez, não implementou, o Estado não está dando o medicamento que a Constituição, né, está assegurando. O que cabe, né, o que a gente pode fazer se isso não está acontecendo na prática? Aí a gente tem o nosso direito de, com base na Constituição, entrar com uma ação lá no Poder Judiciário, falar lá para o juiz, falar, ó, juiz, a Constituição diz que eu tenho direito à saúde, e é a obrigação do Estado me dar esse atendimento. O Estado não está me atendendo. O juiz, né, obriga o Estado a me atender. E o juiz vai lá e julga, né, muitas vezes ele dá a tal da liminar, né, para que se forneça um medicamento ou se faça um tratamento de saúde, né? Então, vejam, não é porque o Estado, o município não fez que a gente não tem direito de exigir isso, né? Então, a gente pode. Por que a gente pode? Porque lá na Constituição, né, tem uma determinação, né, nesse caso da saúde, lá no artigo 196 da Constituição, fala que saúde é direito de todos, né, ponto, né, e é uma saúde integral e universal, para rico, para pobre, para branco, para negro, para amarelo, para azul, enfim, não interessa, todo mundo, né, tem direito à saúde universal e gratuita. Então, eu posso exigir essa saúde do Estado. Então, nós temos aí essas funções também na Constituição, né, de estipular limites, mas também exigir condutas aí dos entes, das pessoas que estão à frente aí do Estado brasileiro. Bom, vamos para o terceiro slide. Cristian, Oi, pode falar. eu não sei se sairia muito da sua aula, mas eu fiquei com dúvida naquela questão sua que saiu na prova lá da pirâmide de Kelsen. A gente tinha um exemplo seu, que a Constituição estava no topo, e daí as leis lá embaixo. Lógico, a gente conseguiu fazer porque pesquisamos na internet, né? E a gente achou lá a resposta. Mas eu achei meio confuso para entender, porque você abordou de uma outra forma. Na verdade, é que aí eu preciso lembrar, eu lembro que tinha uma questão que falava assim, ó, me indique quais normas estão no meio da pirâmide, né? Então, exclua o topo, exclua a base. E aí indique quais normas estão no meio da pirâmide. E aí tinha lá, né, instrução normativa, portaria e tal e tal. Então, essa questão eu lembro, né, ela é realmente, você excluía a Constituição e excluía lá a instrução normativa. Você olhava só no meio da pirâmide, ia sobrar lá a lei ordinária e acho que decreto, não me lembro qual era a alternativa correta, mas enfim, né, então ela é uma questão que vamos dizer assim, ela
ela segregou, né? Olha, a pirâmide de Kelsen, exclui o topo, exclui a base, o que que sobra? Essa questão eu lembro, a outra eu Não, não lembro. era essa mesmo. Eu não sei se Aham. foi a redação dela ou minha interpretação. Pode ser, pode Eu ser. entendi ao contrário, que era para Aham. desconsiderar o meio e pegar os topos. Bom, aí eu teria que relembrar aí que, enfim, mas a lógica era essa, né? A lógica era essa. E, aliás, vocês perceberam, né? Muitos de vocês perceberam que algumas questões aí que eu montei, elas estavam estruturadas em questões de concurso, né? Então, é uma característica aí que eu tenho de também já ir preparando vocês para os concursos. Ah, professor, mas eu não vou fazer concurso, eu vou ser advogado. Então, você vai ter que fazer OAB e é um concurso, né? OAB não deixa de ser um concurso. Então, invariavelmente, aí o aluno do direito, ele, algum momento da vida, vai fazer concurso, né? Ou concurso para carreira ou concurso da OAB, para tirar a OAB e poder advogar. Ah, professor, aí eu já tive aluno que falou assim, ah, professor, mas eu só quero o diploma porque eu quero, né? Eu falei, bom, aí eu não vou jogar, né, o sarrafo lá embaixo e nivelar pela pessoa que não quer nada com nada, né? Eu cobro mesmo. Mas, enfim, vocês foram super bem aí na prova, acho que, aliás, estão indo, né, super bem. E a gente vê isso muito pela assiduidade, né? Por exemplo, agora, tem 22 pessoas aí online, em turmas, e aí, claro, vocês vão ficando mais velhos dentro da faculdade e acaba sendo normal, mas, por exemplo, eu dou aula para o nono e 10º período, estou cansando de fazer live aí com 3 alunos, 4 alunos, turmas de 30, né? Então, aí chega na hora da prova, ah, professor, eu não sabia, eu não vi, eu não sabia que tinha horário delimitado, eu não sabia que era só 1 hora, eu não sabia que tinha exercício. Falei, bom, azar o de vocês, né? Então, falando para 2 ou 3 aqui, os 2 ou 3 estão sabendo. Mas, enfim, né, voltando aí a questão dos slides, a questão da densidade e aplicabilidade das normas, né? Então, vejam, é normal a gente pensar a Constituição, até porque ela está no topo da pirâmide, é normal a gente pensar o texto da Constituição como sendo normas que a gente classifica de abertas, né? Abertas ou de baixa densidade ou abstratas, né? Normas mais abstratas, que são os princípios, né? São as grandes regras aí, grandes objetivos que a Constituição coloca para o Estado brasileiro, né? Então, a nossa Constituição, por ela ser bastante analítica e complexa, ela carrega um monte de normas que a gente classifica aí como abertas ou de baixa densidade. O que que é isso? São normas cuja aplicação ela não é direta e imediata, né? Essa norma ela vai trazer um grande objetivo, uma grande diretriz para o Estado brasileiro, né? Então, pegando aqui, né, aqui eu cito o artigo 3º, né, deixa eu ir lá na Constituição mesmo e mostrar para vocês o artigo 3º, aqui, ó, vejam só, aqui é a nossa Constituição, artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, né? Então, vejam, são normas, estão na Constituição, estão, né? São diretrizes importantes, são, mas vejam, o objetivo do Estado brasileiro é uma sociedade livre, justa e solidária, né? Vejam, no caso concreto, né? Como é que eu posso dizer, e objetivamente falando, o que é uma sociedade livre, justa e solidária? Né? Eu não consigo definir, eu não consigo dizer exatamente, né, o que é isso daqui. Aí você pode ir para o lado da filosofia, da sociologia, da psicologia, do direito, enfim, do lado que você quiser e você limita isso daqui. Então, veja, são normas sem uma densidade muito específica, né? São normas aí sem um conteúdo claro e direto, né? Por isso que a gente classifica em normas abertas, né? Normas de baixa densidade. A gente tem bastante exemplo disso dentro da Constituição. O artigo 3º é um exemplo. Agora,
a gente também tem, dentro da Constituição, várias diretrizes que são diretas, né? São diretrizes específicas aí, ou seja, elas não têm uma densidade, elas são diretas, claras e elas são executáveis, né? Elas são obrigadas aí a serem seguidas. E o exemplo que tem aqui no slide é a questão da pena de morte, né? Então, artigo 5º, inciso 47, deixa eu ir lá buscar isso daí, para vocês verem. Esse é o problema do artigo 5º, é tão grande que você não aprende número romano, você... Como é que é? 40, aqui. Aqui, ó, veja só, é uma norma direta, né? É uma norma direta que fala o seguinte, ó, no Brasil não tem pena de morte, ponto, né? Não tem pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, né? Então vejam que aí tem o trâmite lá de como se pode declarar guerra, que está no artigo 84, mas enfim, ó, no Brasil não temos pena de morte de caráter perpétuo, né? Então, não pode ter pena perpétua, prisão perpétua, não pode ter pena de trabalho forçado, nem de banimento, nem penas cruéis no Estado brasileiro. Veja, é uma norma direta, é uma norma densa, é uma norma que vai trazer, né, uma situação objetiva que todo mundo, né, prisão perpétua no Brasil, eu acho que quem comete estupro, quem mata a própria mãe, quem mata o filho, não sei o que, tem que ficar preso o resto da vida. Você pode achar, todo mundo pode achar, né? Até se fizer uma votação popular, talvez boa parte da população vai achar que sim, mas na nossa Constituição não pode. Por que não pode? Tem aqui artigo 5º, né? Não pode ter pena de caráter perpétuo. Isso significa o quê? Para que se tenha uma pena de perpétua, prisão perpétua no Brasil, tem que mudar a Constituição. Porque aí a gente vai ver mais para frente. Tem um problema. Isso aqui está dentro do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição não pode ser alterado no sentido de excluir esses direitos aqui. Então, no Brasil, para poder ter uma pena de prisão perpétua ou pena de prisão de morte, né, pena de morte, a gente precisa de uma nova Constituição, né? Simples assim, ou seja, não é tão simples, é extremamente complexo aí você conseguir elaborar uma nova Constituição. Veja, é uma norma densa, uma norma específica, que todo mundo consegue aí dizer exatamente o que é, né? Consegue indicar objetivamente, né, como que a coisa funciona. Então, nós temos dentro da Constituição, também nessa ótica, normas densas e normas aí abertas, né, dentro do texto constitucional. Bom, avançando, né, aqui é uma classificação, uma visão específica do Rui Barbosa, né, o Rui Barbosa é um dos grandes aí, teóricos do direito constitucional. Historicamente, ele acaba classificando aí as normas que são autoexecutáveis ou não autoexecutáveis, né? Ele usa o termo em inglês self-executing, né? Então, autoexecutáveis e não autoexecutáveis. Autoexecutáveis são aquelas normas que são imediatamente aplicáveis, que não precisa de regulamentação nenhuma, né? Que não precisa aí de qualquer dispositivo fazendo como que a coisa funciona ou não, né? Então, nós temos, né, por exemplo, lá no direito à saúde, voltar aqui na Constituição, artigo 196, que eu comentei com vocês, né? Então, veja, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, blá, 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 blá. Então, veja, é uma norma autoexecutável, né? Direito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, ponto. O Estado não está cumprindo com o seu dever, você tem o direito de executar o Estado, de cobrar o Estado, inclusive no Poder Judiciário. Então, veja, é uma norma autoexecutável. Eu não preciso ninguém regulando como que o Estado vai prestar essa saúde, eu não preciso, basta, né, a disposição constitucional para fundamentar o meu direito, né, para eu fundamentar o meu direito. Agora, nós temos, do outro lado, nós temos aquelas normas que precisa, né, de uma complementação, né? Então, é aquela situação que a própria Constituição vem trazer,
né, as não autoexecutáveis, que dependem de uma lei regulamentando, né? Então, vejam, um exemplo aqui, né, artigo 5º, inciso 15, né? Veja, o que o artigo 5º vem trazer? Ó, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, né, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar. Então, vejam, eu tenho um direito autoexecutável de entrar no território nacional a qualquer hora, a qualquer tempo? Tenho, mas só que eu só consigo executar, né, esse direito desde que eu siga os parâmetros estabelecidos na lei, né? Então, a lei pode criar limites, pode criar uma barreira aqui. E, né, um exemplo concreto, essa barreira é, por exemplo, exigir o passaporte de quem entra no território nacional. Vem um estrangeiro para o Brasil, não traz o passaporte dele, não traz nenhum documento, ele simplesmente vai ser barrado na alfândega e vai ser mandado embora, vai ser devolvido, né, para o país de origem. Então, veja, é livre a locomoção e a entrada no país, né? Sim, é livre. Só que existe uma lei que vai dizer que um estrangeiro, para entrar no Brasil, claro, tem o acordo com o Mercosul, tem as exceções e tal, mas, em regra, o estrangeiro tem que ir lá na alfândega e carimbar o passaporte dele. O que é carimbar esse passaporte dele? O visto, né? Então, nós temos uma lei, o Estatuto do Estrangeiro, que vai dizer que o estrangeiro só pode ficar no território nacional desde que ele tenha um visto válido. E se ele não estiver de posse desse visto válido, ele vai ser deportado para o país de origem dele, né? Então, vejam, é um direito, né, mas vai ter uma limitação, vai ter uma disposição aí que não torna autoexecutável, vai admitir aí restrições, né? Então, é uma classificação aí do Rui Barbosa que ele traz, né? Tem uma discussão sobre isso, né? Existe aí uma regrinha, existe uma corrente falando que, na verdade, na Constituição, todas as normas são imediatamente aplicáveis, né? Nenhuma delas dependeria aí de normas para ser, de leis, né, para serem aplicáveis, mas, enfim, né, eu só coloquei essa ressalva para, né, lembrar que existe aí um questionamento sobre isso. Bom, uma outra classificação bastante importante é do José Afonso da Silva, né? Então, o José Afonso da Silva, ele traz essa classificação, agora eu não lembro se eu já falei dessa classificação para vocês, né? Acho que quem está no segundo semestre eu falei, para quem está começando agora, mas enfim, vamos revisar aí se for o caso. Uma outra classificação muito utilizada é a do José Afonso da Silva. É um grande autor, talvez o maior autor de direito constitucional no Brasil, né, o José Afonso da Silva. Ele traz essa classificação das normas. Essa classificação aqui, ela tem uma importância adicional, porque o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, a maior instância, né, do direito do Poder Judiciário brasileiro, ela adota essa classificação aqui, eles falam bastante dessas situações, né, então é importante a gente ter aí essa visão. E aí nós temos, né, a classificação do José Afonso da Silva. As normas constitucionais, elas são divididas em 3. Primeiro, aquelas de eficácia plena. Norma de eficácia plena é tal como as normas executáveis lá do Rui Barbosa. Então, a norma ela é aplicável imediatamente, sem necessidade de qualquer outra regra regulamentando, né? Então, nós temos lá o artigo 196, né? Aqui eu cito um outro exemplo, o artigo 12, inciso 1º, que é o direito da nacionalidade, né? Então, eu vou pôr aqui, já que é fácil, né? Que fala lá que são brasileiros natos, né, as pessoas que nasceram no território nacional, né? Aquilo. São brasileiros natos os nascidos aí na República Federativa do Brasil. Ponto, né? Então, veja, não tem rodeio nenhum aqui, não tem necessidade de lei alguma para regular nada, né? Então, veja, nasceu no território nacional, é brasileiro nato, ponto, né? Veja, é uma norma direta, é uma norma na classificação do José Afonso da Silva, norma de eficácia plena, imediatamente aplicável. Porém, né, nós teríamos e nós temos, né, dentro da Constituição, outros tipos de regras, né? Nós temos normas constitucionais cuja eficácia pode ser contida.
ou seja, ela pode ser restringida nos termos da lei, né? Então, vejam, nós temos lá o comando constitucional, mas ele vai colocar assim, nos termos da lei, né? Sempre vai trazer aquela restrição, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo fácil para a gente entender. Aqui, né? Então, veja, a gente está falando aqui no artigo 7º da Constituição, falando, né, em a disposição constitucional, falando assim, ó, o salário família é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, né? Então, vejam, o salário família é um direito assegurado aí ao trabalhador de baixa renda, né, aos dependentes, à família, né, aos filhos menores, nos termos da lei. Então, vejam, o salário família é um direito previsto na Constituição, mas a lei pode criar restrições, pode criar requisitos para que a pessoa tenha direito ao salário família, né? Então, o que acontece? Nós temos lá, né, na Lei 8213 de 1991, nós vamos ter, né, a regulamentação desse salário família, e esse salário família, a lei vai dizer o seguinte, bom, para que uma pessoa faça jus a esse direito constitucional, ela não pode ganhar mais do que 1.400 e alguma coisa de salário, de renda, e os filhos têm que estar na escola, e os filhos só até 14 anos, né? Então, veja, cumpridos esses requisitos, essa pessoa tem o direito ao salário família, por filho, né, por dependente. Então, veja, a lei, ela vai regular, né, a Constituição assegura o direito, a Constituição garante que o salário família deve ser pago, mas só que a lei vai lá e restringe, né? A lei vai lá e restringe, ou seja, tem a sua eficácia contida, tem ela restringida, os requisitos são colocados pela lei, né? Então, nós temos aí as normas de eficácia contida, né? Eficácia aí restringida. E aqui eu coloco outro exemplo, né, do artigo 5º, possivelmente só não será submetido aí à identificação criminal, salvo nas hipóteses da lei. É a mesma lógica aí. Normas de eficácia contida. Além das normas de eficácia contida, nós temos as normas de eficácia limitada ou reduzida, né? Então, vejam, aqui são normas, vejam só a diferença. Na norma de eficácia contida, a Constituição já coloca o direito para a pessoa, só que ela é restringida por uma lei. A norma de eficácia limitada é o contrário. A Constituição não assegura imediatamente esse direito. A pessoa só vai ter esse direito quando surgir a lei regulamentando aquilo, né? Então, nós temos, né, deixa eu pegar o exemplo aqui do artigo 37, inciso 9º, que fala aqui da administração pública. Deixa eu pegar aqui para vocês terem uma noção. Então, o que esse dispositivo ele vai fazer? A Constituição vai assegurar algum direito, alguma situação, mas ele só passa a existir a hora que tiver uma lei regulamentando, né? Então, caramba, é gigantesco o negócio aqui. Não, é o inciso 9º, melhor. Aqui, ó, vejam só. A lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado, né, na necessidade, trabalho excepcional temporário aí para o órgão público, né? Então, o que acontece? Vejam, nós temos dentro da administração pública aquela regra de que a administração pública está precisando de alguém para trabalhar, ela tem que fazer um concurso público e contratar, né? Então, faz lá o concurso público e essa pessoa vai trabalhar por lá. Mas pode acontecer um trabalho excepcional temporário, né? Um aumento aí muito grande de demanda temporária, que não justifica criar um concurso público. Então, para essas situações, a lei vai estabelecer quando que isso pode, né? Então, vejam, é diferente do exemplo que eu dei anteriormente. Anteriormente, né, o salário família está assegurado para todo mundo. A lei só vai dizer como que eu faço para receber. Aqui é o contrário. É a lei que vai dizer quando que pode ser criado isso daqui, né? Então, vejam, a Constituição ela só diz que isso existe, mas ela não assegura isso aqui para ninguém. Eu tenho, né,
eu só vou poder, o Estado, né, o município, o Estado, a União, vai poder contratar alguém desse tipo se tiver uma lei estabelecendo. Se não tiver lei estabelecendo, não vai poder contratar, né? Então, vejam que é eficácia limitada ou reduzida, né? Eu dependo de uma lei para aquilo poder surgir, para aquilo poder ser exercitável. Então, essas normas de eficácia limitada aqui, elas não geram aquilo que a gente chama de direito público subjetivo, né? Se é uma norma de eficácia limitada, eu não posso entrar no Poder Judiciário exigindo que o Estado faça. O Estado só vai ter que fazer aquilo se surgir a lei. Já nas outras hipóteses, né, norma de eficácia plena e contida, já tem um direito público subjetivo aí de exigir aquela situação. E aí tem uma quarta hipótese que é colocado dentro aqui dessas normas de eficácia limitada, que são as normas programáticas, né? São os grandes objetivos da Constituição. Então, são normas com uma eficácia reduzida, são aquelas normas de baixa densidade que a gente mencionou, né? O exemplo do artigo 3º, inciso 1º, né? Que fala lá dos objetivos do Estado brasileiro. Né? Então, deixa eu voltar lá, pegar específico o artigo, inciso 1º, constituem objetivos da República Federativa do Brasil uma sociedade livre, justa e solidária. Então, vejam, é uma norma programática, uma norma que estabelece um grande objetivo para o Estado brasileiro. É uma norma de baixa densidade, é uma norma que só traz aí, basicamente, o quê? Um parâmetro de atuação. Né? Então, o que isso aqui vem concretizar aí dentro do nosso Estado brasileiro? Nós temos uma sociedade livre, né, e aí você interpreta isso aqui junto com os direitos lá do trabalho, você interpreta junto com os direitos lá da ordem econômica, que vão traduzir, né, uma sociedade aí de livre mercado, uma sociedade capitalista. Uma sociedade que busca, né, a justiça, então a gente vai ver em vários pontos o princípio da igualdade, solidária, né, no sentido de haver um fundo solidário, que são os direitos sociais. Então, veja, são grandes princípios, grandes programas aí a serem implementados pelo Estado brasileiro. Então, o José Afonso da Silva traz aí essas normas como programáticas dentro, né, dessa ideia de eficácia limitada. É uma visão. Oi, pode falar. Diga lá. Com exceção das cláusulas pétreas, todo o resto da Constituição ela pode ser alterada por emenda? Pode. Inclusive, ela deve, né, ela precisa ir se adequando aí à realidade. Cláusula pétrea, ela tem a restrição só no sentido de restringir o direito. Se for para melhorar ou aperfeiçoar, aí pode ser alterado também, né? Então, só não pode restringir. A cláusula pétrea, ela impede a redação é a abolição, né? Tendente a abolir. Então, aí não pode mudar, ou seja, para piorar, para melhorar, pode. Né? Então, e aí o que não é que a cláusula pétrea envolve um monte de coisa, né? Mas está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Mas o que não está como proteção da cláusula pétrea pode ser alterado. Bom, outra situação, né? Aqui é uma visão do Gilmar Mendes, não é exatamente uma classificação, mas ele vai citando, né? E a nossa Constituição tem normas impositivas, né, aquelas que traçam um objetivo do Estado, né, então é um dever para os poderes públicos, né, então são tarefas do Estado. O Gilmar Mendes, né, traz aí também, né, que existem normas que instituem as garantias dos cidadãos, né, então o artigo 5º lá, que traz todos os direitos fundamentais, por exemplo, né, são garantias dos cidadãos. Nós temos as normas que reconhecem conforme os direitos fundamentais, né, então aí específicos direitos fundamentais. Nós temos as outras que trazem as garantias institucionais, né, então reforça, por exemplo, o Ministério Público, reforça aí a questão da família, reforça a questão das forças de segurança, reforça as forças armadas, as polícias, então são normas que garantem aí as instituições dentro do Estado brasileiro. Temos as normas orgânicas,
aquelas que organizam, né, aquelas que criam os órgãos, como a gente já falou lá no início, né, aquela divisão orgânica, e nós temos também as normas de procedimento, né, nós temos na Constituição vários dispositivos, por exemplo, que dizem como que se deve criar uma lei, né, como se deve fazer para criar uma lei. Então, uma norma de procedimento, né, tem que propor lá o projeto, isso vai ser aprovado, isso vai ser levado para o presidente, isso vai ser publicado, blá, blá, blá. Tudo isso são normas de procedimento, né, como que se deve agir. O Gilmar Mendes, né, ele diz, a nossa Constituição tem tudo isso, né, então ele traz algumas ideias novas aqui, por isso que eu achei interessante colocar a visão dele, porque ele coloca, né, novas situações. O Gilmar Mendes, né, para quem não conhece, é um dos ministros, um dos 11 ministros lá do STF, e o Gilmar Mendes, ele enfim, tem uma carreira em direito constitucional, então sempre vale a pena aí ver o que ele pensa, né, porque, de certa maneira, ele é um dos 11 lá que mandam, né, que tem a caneta na mão. Bom, o Gilmar Mendes, né, traz mais essa visão aí de tipos de normas que nós temos dentro da Constituição. Bom, aí avançando, né, aqui já é um pouquinho mais entrando na própria ideia de função, né, das normas constitucionais, a que serve, enfim, uma Constituição, né? Qual é o objetivo dela? O que ela existe? Aí nós temos uma série aí de situações, né? Inclusive tem um slide repetido, né? Então esses a gente exclui. Mas enfim, para que serve uma Constituição? Né? Na verdade é uma visão bastante ampla, uma visão bastante complexa de se dizer, porque você pode ter correntes filosóficas, né? Você pode ter correntes aí que vão dizer que o papel da Constituição é limitar o poder, vocês vai ter correntes aí que o papel da Constituição é organizar o Estado, o papel da Constituição é garantir direitos. Então, vejam, né, a gente tem autores e livros e situações em que cada autor, muitas vezes, escolhe um ponto mais importante na visão desse autor. E aqui eu tentei consolidar os principais, né? Tentei colocar aí o que traz, né, num grande contexto, tudo aquilo que serve a nossa Constituição ou a Constituição como um todo. Primeiro, sim, né, a questão da limitação do poder, né, essa divisão de poderes com o estabelecimento de garantias fundamentais. Nós temos a separação dos poderes, né, como exemplo de limitação do poder. E essa separação, ela não é só separar o executivo, legislativo e judiciário. Isso é uma forma de separar. É a separação horizontal, mas nós temos também a separação vertical, né? Então, nós temos lá a União, Estados e Municípios, né? a Federação Brasileira, né? Então, mais uma separação. Outra forma de separação é a separação temporal, né? A alternância de poder, os mandatos, né? Então, nenhuma pessoa dentro desses poderes aqui, exceto o judiciário, né? O executivo, o legislativo, vai passar a vida inteira dela dentro desse poder. Nós temos os mandatos de 4 anos, né? Então, existe toda uma limitação de poder no seu aspecto horizontal, né? Horizontal por quê? Num plano horizontal significa que nenhum está acima do outro, né? Então, executivo, legislativo e judiciário. Num plano vertical significa que existe uma certa hierarquia, União, Estados e municípios, aí, num sentido de cooperação. E aí a separação temporal, né, a alternância de poder. É um dos grandes objetivos aí da Constituição. Outra é estabelecer a ordem, né? Ordem e ordenação jurídica, né? Como que as coisas funcionam, qual é a competência de cada um, uma ordem jurídica, né? Uma ordem de normas, princípios que devem ser seguidos. Também uma função da Constituição, o seu estatuto aí de organização do poder, né? Dizer tudo bem, a gente tem lá a divisão dizendo que nós temos um executivo, mas o que faz o executivo exatamente? Então, a Constituição diz exatamente o que pode o executivo, o que pode o legislativo, né, o que pode o judiciário, o que pode a União, o que pode o Estado, o que pode o município.
né? Então, vai organizar esses poderes, né, por meio de competências. Outra, né, confere aí legitimidade, legitimação à ordem jurídica, cria aquela hierarquia de importância, né, coloca o Estado, né, inclusive abaixo aí da própria Constituição. Então, o presidente, o governador, o prefeito, a polícia, o exército, seja quem for aí no Estado brasileiro, deve obediência a essa ordem jurídica, cujo representante máximo é a Constituição, né? Então, quem manda no Brasil é a Constituição, né? Não é o presidente, não é o governador, não é o Rodrigo Maia, não é o Alcolumbre, não é o, enfim, não é o Bolsonaro, nem nada disso. Né, e quem legitima é a Constituição. Essas pessoas, elas ocupam competências, ocupam aí papéis, elas detêm prerrogativas de executar um grande plano, que é o quê? É a Constituição brasileira, né? Então, além disso, né, a Constituição ela tem uma importância econômica muito grande no sentido de estabilidade, né? Então, a Constituição ela assegura alguns princípios básicos para ter estabilidade. Então, aquilo, eu tenho, né, vamos imaginar lá um inglês que tem 5 milhões de dólares para investir. Aí ele olha, né, olha lá para o Brasil, né, e puxa vida, mas no Brasil, se eu montar uma indústria lá no Brasil, daqui a 5 anos eu não sei se a regra vai ser a mesma, se a coisa vai mudar, se a coisa, né, se pode, se não pode, né. Então, veja, se você não tem segurança, né, se você não tem estabilidade, o investimento, né, a aplicação de recursos, ela acaba sendo mais difícil, né? Você, eu vou dar um tiro lá no Brasil, né? Se der certo, deu, se não deu certo, não deu. Veja, não pode ser assim. A Constituição ela tem que trazer, né, uma segurança para as pessoas. A pessoa tem que ter garantido de que a propriedade ela vai ser garantida e é da pessoa, né, do dono, ponto, do proprietário, né? E o Estado brasileiro vai proteger isso. Não existe, né, aquela coisa no Brasil de estatizar, né, igual aconteceu alguns anos atrás lá na Bolívia. Tinha a Petrobras lá na Bolívia, o governo boliviano resolveu estatizar, né, tomar para ele uma indústria privada. Veja, a nossa Constituição não permite isso, né? Se o presidente fizer isso, ele vai estar violando aí o texto da Constituição e com todas as consequências aí em razão de fazer isso. Então, veja, o que é isso, né? A nossa Constituição, ela traz uma segurança de que a propriedade privada é da iniciativa privada. Essa propriedade privada vai ser garantida, né? A propriedade é garantida pelo Estado brasileiro. Veja, tem essa função de estabilidade. Também, né, a Constituição é símbolo de garantia, instrumento da identidade da ordem jurídica, da política instaurada, é uma consequência aí do que eu já falei, né? Ela representa, né? Ela é aquilo que é um instrumento, né? É o livro, o manual que todo político deveria seguir, né? Então, ela representa, ela instrumentaliza aí o que deve ser feito. Além disso, reconhece e garante os direitos fundamentais, coloca o ser humano como centro da atenção do Estado brasileiro, né? Então, vejam que, se vocês pegarem, e agora com o avançar do estudo do direito constitucional, vocês vão perceber que nossa Constituição, no início, ela tem um rol bem grande de garantias das pessoas, dos seres humanos. Depois que ela vai para a questão de competência de Estado, depois que ela diz o que pode ou não político, depois ela diz como que cobrem o tributo e tudo mais, mas o começo da Constituição, ou seja, ela coloca o ser humano como ponto de partida, e esse ser humano, ele ganha uma série de garantias que são chamadas aí de direitos fundamentais, né? E, além disso, né, aquela ideia que a gente acabou de ver, que a nossa Constituição também coloca objetivos, grandes programas, grandes metas aí para o poder público, né? Então, nossa Constituição fala lá que a saúde é dever de todos, e o Estado que se vire, é dever do Estado.
Então, veja, a Constituição impõe isso para o Estado. E aí o Estado, que fez o Estado brasileiro, Constituição de 88, em 1990, o Brasil estruturou o SUS, né, o Serviço Único de Saúde, aí, atendimento gratuito e universal para todos. Então, veja, a Constituição mandou, o Estado, né, então, mas não tem recurso, mas falta dinheiro, o atendimento é ruim. Aí a gente entra na questão prática, né, de como a coisa é na prática, mas na teoria é assim, estabelece essas obrigações para o Estado. Né? Então, aqui é um rol, né, que eu consolidei um monte de hipóteses aí de para que serve uma Constituição. Né? Então, e aí, essa estruturação, esse monte de coisa, é basicamente aí uma visão de uma corrente, né, que estuda a Constituição, é o constitucionalismo contemporâneo. Né? O que é isso? É a visão atual do que deve ser uma Constituição. Por quê? A gente já viu, né, na história das Constituições que as primeiras Constituições, em específico aí aquelas primeiras, que surgiram no modelo do Estado liberal, elas não tinham essa preocupação, né, de estabelecer metas, estabelecer grandes direitos ou colocar o ser humano na frente, né, como prioridade. Elas tinham como objetivo proteger a propriedade e limitar o poder, ponto. Né, não tinha grandes outros objetivos. Hoje não, né, esse constitucionalismo atual, né, esse momento que a gente vive agora, basicamente são três grandes premissas aí que devem ser obedecidas. O Estado existe para o ser humano, não o ser humano como servo do Estado, né? O Estado existe para proteger o ser humano, então a dignidade da pessoa humana, né, alguns autores colocam aí como sendo o grande objetivo do Estado brasileiro, dignidade da pessoa humana. Além disso, né, outra premissa, que os princípios fundamentais, direitos e garantias individuais merecem uma proteção, são critérios de todo o resto das normas, né, então é consequência de prestigiar o ser humano. Direitos e garantias fundamentais devem pautar todo o resto, e não ao contrário, né, então não é a ordem econômica, não é a tributação, não é delimitação de poder, não, o que deve pautar todo o resto da Constituição é direitos e garantias fundamentais. Né? Então, e aquela situação, né, que as constituições, elas trazem uma ordem de valores, né, elas trazem aí grandes prerrogativas que devem ser obedecidas, e esse valor, por consequência aqui, né, desses dois itens anteriores, é o ser humano, é a dignidade do ser humano. Então, no primeiro escalão, a gente teria o ser humano, a dignidade do ser humano. Depois, a gente começa a colocar lá a propriedade, a liberdade, enfim, todos os outros direitos aí que surgem, né, no texto constitucional. Isso aqui é uma visão, né, de como é o texto constitucional hoje, e aí vocês, né, já estão percebendo e já estão verificando como é complexo, né, como existe um monte de coisa na nossa Constituição, não é uma coisa só ou duas, a gente está vendo que existe um volume bem considerável aí de situações que o nosso texto traz, por isso que ele é tão grande, né, por isso que ele é tão grande e é tão complexo, e é ele que vai estruturar todo o resto do direito brasileiro. Né? Então, aí vem a importância, né? Aí vem a importância dessa disciplina, direito constitucional, né? Que aqui é a teoria da Constituição, mas enfim, porque a Constituição vai dizer o que pode em direito de família, a Constituição vai dizer o que pode no direito penal, a Constituição vai dizer o que pode no direito tributário, no direito ambiental, no direito administrativo, em qualquer ramo do direito civil, tudo, né, tudo começa na Constituição. Então, por isso que a Constituição tem que ser o ponto de partida. Em qualquer discussão que a gente entre hoje, no direito, né, em qualquer nível, como é que você começa a estudar? Você começa olhando a Constituição. Bom, a Constituição permite, ótimo, agora eu vou lá na lei, ver o que diz a lei. Mas primeiro eu preciso confirmar se a Constituição permite. Né? Então,
É sempre essa lógica hierarquizada aí que a gente tem que seguir, com essa complexidade aí do texto constitucional, né? Então, basicamente é isso a aula de hoje, né? Então, a gente deixa aberto aí a perguntas. Lembrando, né, não esqueçam da questão semanal, já está lá a atividade de frequência. Semana que vem a gente avança falando aí um pouco sobre a estrutura da Constituição. A gente vai, de novo, aí, pincelar a nossa Constituição. A gente vai ver que a gente tem um preâmbulo, a gente vai ver que a gente tem umas disposições transitórias. A gente vai, né, de novo, dar umas pinceladas aí na Constituição. Inclusive já está aberto, né? Inclusive já está aberto aí a aula da semana que vem. Quem quiser baixar o material já está por lá. Então, pessoal, basicamente, né, a aula de hoje é isso. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão, mas, enfim, né, de qualquer maneira, agradeço mais uma vez a paciência, né, o empenho de vocês, né, eu sei que não é tão simples, e no começo do curso, né, ficar aí com essa aula online, mas acredito que estamos evoluindo bem aí, pelo menos a impressão que eu tenho, com o resultado da prova de vocês, que foi a grande maioria, foi muito bem aí, então, me parece que estamos conseguindo evoluir. Tá bom, pessoal? Então, já que ninguém tem nenhum questionamento, agradeço. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Imagina. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.